Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trarei uma dica de Excel. Sim, nós vamos falar hoje sobre a função soma-se. Então eu vou mostrar para vocês aqui um recurso avançado dessa função. É uma função fácil de usar para aqueles que conhecem o Excel, né? A função soma-se é uma função fácil de usar e muito prática, mas eu vou mostrar para vocês aqui um outro recurso dessa função, onde nós vamos usar essa função com dois critérios. Então vamos lá para o computador, que eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Bem, então nós temos aqui essa planilha, né? Fiz essas duas tabelas aqui para poder ficar fácil de explicar para vocês. Então nós temos aqui uma tabela de produto e quantidade, e conforme vocês podem perceber, eu coloquei aqui dois produtos diferentes na nossa planilha de exemplo, que é arroz e feijão. Porém, nós temos dois tipos de arroz e dois tipos de feijão. Então como que a gente vai fazer para poder somar separado cada produto pelo tipo? É onde a gente vai usar aqui a função soma-se. Nós vamos colocar aqui dois critérios. E a forma como nós vamos fazer aqui essa função ela é bem prática, porque você vai poder trocar as informações aqui e atualizar a sua planilha, que ela vai puxar as informações da mesma maneira, né? Então, para fazer essa função, nós vamos usar a função se, a função ou e a função soma-se. Nós vamos fazer as três funções alinhadas, onde vai trazer aqui para nós o resultado que a gente precisa. Mas antes de fazer aqui na prática com vocês aqui essa função, eu vou dar aqui uma breve explicação para vocês de qual é a lógica por trás da nossa função, como que ela funciona. Então isso vai ser útil para você, porque caso você precise fazer outras planilhas desse tipo, onde você precisa de mais de um critério para usar a função soma-se, aí você vai conseguir fazer se você entender a lógica por trás da função. Nota um detalhe interessante, nós temos aqui duas células diferentes, cada uma com um critério, só que o critério, por exemplo aqui, ó, arroz parbolizado, está numa célula só. Então nós vamos ter que achar os dois critérios na mesma célula. Então aqui na nossa célula de total por tipo, eu coloquei 3 colunas, mas na nossa tabela eu coloquei só duas, que é a de produto e a de quantidade. Então nós vamos ter que identificar essas duas palavras em uma frase só, vamos dizer assim, uma célula só. Então vamos para uma breve explicação teórica, que eu já vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. Bem, como eu falei para vocês, para fazer essa nossa função, para fazer essa fórmula, nós vamos usar aí três funções. Nós vamos usar aí a função se, a função ou e a função soma-se. Então estou colocando aí na tela para vocês, como a gente pode ver aí no quadro, nós temos aí a função, a fórmula completa que nós vamos usar para poder fazer, né, essa fórmula que a gente precisa para fazer essa planilha funcionar. Então nós vamos fazer a fórmula da seguinte maneira, olha, igual a se, abre parênteses, ou, nós vamos usar aí a função se e ou, coloquei até em vermelho as funções para destacar e para ficar fácil para você identificar. Então a nossa célula de referência, né, aí nós queremos que ele analise os critérios, ou seja, se as duas células estiverem vazias, ele não vai retornar resultado nenhum. E o ou ele serve também para dizer que se uma das células estiverem vazias, mas a outra tiver dados,
ele vai retornar vazio também. Então aí não tem risco de dar erro na nossa fórmula. Aí nós temos a função soma-se, que funciona da seguinte maneira. Conforme nós podemos ver aí, nós temos as células que contêm o intervalo, onde se encontram os critérios que serão analisados, né? Nós temos as referências, onde nós temos os critérios, no caso aí nós temos 2 critérios, e nós temos também a célula onde é para ser somada. Nós temos o intervalo de soma, temos o intervalo onde tem também os critérios. O que cada função dessa faz? A função se, ela verifica uma condição específica para aplicar ou não ali o resultado que a gente quer. A função ou, ela tem um papel importante nessa fórmula. Por quê? Se a gente usar só a função se, no caso aí na nossa planilha, nós precisamos de 2 critérios. Mas se eu usar só a função se e ela achar um critério, ela já vai aplicar a fórmula. Aí já pode dar erro, ela tem que ter os 2 critérios. Então por isso a gente usa a função ou. Ou seja, se uma das 2 células estiver vazia, se a célula E6 ou a célula F6 estiver vazia, então não vai aplicar a função. Se elas duas estiverem com dados, aí vai aplicar a função. Então essa é a função aí da função ou. E a função soma-se vai somar apenas as células que atendem aos 2 requisitos. Então, no próximo slide aí, a gente vê, né, o modelo da nossa planilha. Eu fiz aí pequenininho aí no nosso quadro, coloquei no quadro, né? Então nós temos aí o início da função, que é se ou E6 igual a vazio, 2 pontos, F6 igual a vazio, quero que retorne vazio. Ou seja, se uma das 2 estiver vazia, eu quero que ela retorne vazio. Então aí a função se, ela vai analisar se no campo produto e no campo tipo tem dados. Se faltar um dos 2, a coluna total vai ficar vazia, ou seja, ele não vai somar. Ele só vai somar se tiver os 2 dados. E no próximo slide aí, a gente vê, coloquei até de cores diferentes para ficar fácil aí para você identificar, para você ver, né, entender o que a função significa cada uma. Então nós temos aí a função soma-se, nós temos aí as 3 partes da função soma-se. O primeiro é o intervalo dos critérios, ou seja, onde estão os critérios que eu pretendo somar, né? Onde eu vou ter que analisar os critérios. Então ele está na planilha tabela, né? No nosso quadro de tabela, em produto, que está aí localizado de B6 até B16. Então, de B6 a B16 é onde estão aí os meus critérios, eu tenho que dizer isso para a fórmula. Aí a parte do meio que eu coloquei de marrom são as células que contêm os critérios requeridos. Quais são os critérios que eu quero para poder fazer essa soma? Então está aí na segunda tabela, nós temos aí a coluna produto e a coluna tipo, que no nosso exemplo aí se encontra na célula E6 e na célula F6, né? E temos também o intervalo da soma, tá? O Excel analisou, achou os critérios que você definiu. Aonde que ele vai somar? Então nós temos aí na nossa referência, no caso aí vai somar a quantidade, está lá na coluna tabela, na coluna C, de C6 a C16. Então essa é a sintaxe aí da fórmula. Agora um detalhe que eu vou trazer aqui para vocês, uma explicação para ficar mais fácil, né? Por isso que eu fiz esse pequeno tutorial, por causa dessa parte em específico, porque a função soma-se, ela é fácil, ela não é difícil, mas esse ponto aí pode confundir. Então vocês podem ver aí no quadro que nós temos aí, entre aspas, o asterisco, aí temos um E comercial, E6, o E comercial de novo, nós temos outro asterisco entre aspas, aí temos outro E comercial, temos o asterisco entre aspas, o E comercial, a outra referência que é o F6, o E comercial e o asterisco entre aspas. Então, como que funciona essa função? O que eu quero dizer com ela? Quando eu coloco antes da referência o asterisco, entre aspas, com o E comercial e no final o E comercial com o asterisco, eu quero dizer o seguinte para o Excel. Vai ter uma frase lá nessa coluna, vai ter um texto e não importa onde esse texto está, se ele está no início, se ele está no meio, se ele está no fim, é para o Excel levar em consideração e contar que essa referência é verdadeira. Então é isso que quer dizer essa referência aí. Como são 2 células, depois que eu fiz a primeira referência, eu coloco um E comercial, ou seja, eu estou analisando 2 critérios. Então o primeiro critério
está na célula E6 e o segundo está na célula F6. Aí nós vamos fazer o mesmo processo. Coloca aí aspas, asterisco, aspas, é comercial, a segunda referência, no caso do exemplo aí F6, é comercial para fechar, e para fechar aspas, asterisco e aspas, ponto e vírgula. Então é assim que funciona. Então estou dizendo para o Excel que a palavra procurada ela está em qualquer parte do texto. Então independente da ordem, ela está no meio, no final, o Excel vai levar ali em consideração esse detalhe. E para adicionar o critério, né, se você tem 2, 3 critérios, basta você digitar o E comercial depois que você fechou a primeira referência, né, depois ali do asterisco entre aspas, e fazer de novo a mesma coisa. E assim a sua função vai funcionar, certo? Então eu acho que aqui deu para entender, né, como é que funciona, como é que a gente vai fazer essa planilha, como é que a gente vai montar ela. Então agora nós vamos voltar lá para o computador para a gente fazer na prática aí essa planilha. Vamos lá? Bem, então aí nós temos a planilha, vamos agora fazer na prática o que eu mostrei para vocês na teoria. Então vamos lá, nós vamos pegar aqui na célula G6 para a gente poder fazer a primeira fórmula, né? A primeira função. Então nós começamos com o sinal de igual, vamos chamar a função C para poder analisar os nossos critérios, né? E aí nós vamos também chamar a função OU, e agora nós vamos ao teste lógico da nossa função. Qual que é o nosso teste lógico? Então, eu quero que se o produto ou tipo estiverem vazios, ambos ou um dos dois, eu quero que retorne vazio. Então eu vou selecionar aqui a primeira célula, que no caso aqui é E6, vou colocar o sinal de igual. Se ela for igual a vazio, aspas duplas, ponto e vírgula, aí eu vou colocar aqui a outra referência, a outra célula, que é F6, aqui do tipo, a mesma coisa, igual, vazio. Aí eu coloco aí aspas duplas, né? Beleza. Aí eu quero que retorna o que? Então aí eu vou colocar ponto e vírgula, certo? Aliás, eu vou fechar a aspas, vou fechar o parênteses, ponto e vírgula. Agora sim, qual que é o valor, se verdadeiro? Se uma das duas ou ambas estiverem vazias, eu quero que fique vazio. Aspas duplas de novo, certo? Então essa parte aí nós já fizemos, ponto e vírgula. Aí agora nós vamos chamar a função soma-se, que é a função que vai somar para nós as células que atenderem aos critérios, né, da nossa pesquisa, que é por produto e por tipo. Então vamos chamar a função soma-se. Então primeiro nós vamos precisar do intervalo. Então perceba aí a sintaxe aí da função soma-se, nós temos aí o intervalo, que é o intervalo que contém os critérios, temos os critérios e temos o intervalo da soma. Então qual é a célula que contém o intervalo que está os nossos critérios, né, para serem procurados? Então nós temos aqui da célula B6 até B16, vamos selecionar todas elas, certo? Agora, uma coisa que a gente vai fazer, então aqui na nossa referência de B6 a B16, nós precisamos travar essa referência. Já já vocês vão entender por quê. Para travar a referência, você aperta F4. Cliquei aqui em B6, apertei F4, vai aparecer esse cifrão, tá vendo? A nossa referência virou uma referência absoluta. Mesmo que você copiar essa função em outra célula, ela vai manter essa referência, ela não vai mudar. Então B16 é a mesma coisa, vou apertar aqui F4, pronto, virou uma referência absoluta. Então não esqueçam de fazer isso, quando você tem uma referência absoluta, você tem que colocar esse cifrão. É só selecionar a célula e apertar F4 que ela coloca automaticamente. Então se você arrastar aqui essa célula e copiar, essa referência ela não vai mudar. As outras células que estiver sem o cifrão mudam, mas essa aqui não muda.
ela é fixa. Então, como a nossa referência aqui é fixa, então nós colocamos aqui a célula como a referência como referência absoluta, travamos a referência, né? Ponto e vírgula. Agora sim nós vamos para os critérios. Então, como eu expliquei na teoria, né, nós vamos precisar fazer assim, nós vamos abrir aqui as aspas, vamos colocar um asterisco, vamos fechar as aspas, certo? Aí nós vamos colocar um E comercial. E agora nós vamos colocar a nossa primeira referência. Onde é a célula que está o primeiro critério? Tá aqui na célula E6, né? Aí eu vou colocar outro E comercial para fechar a referência e vamos colocar aspa, asterisco, aspa, certo? Então aí nós já colocamos a primeira referência, mas tem outra, né? São duas referências, eu preciso de dois critérios. Então eu vou colocar um E comercial, ou seja, eu colocando esse outro E comercial, estou querendo dizer o seguinte. Então eu tenho o primeiro critério e um segundo critério, que vai ser avaliado na hora de fazer a soma. Então coloco aqui o E comercial e vamos fazer de novo. Abre aspas, asterisco, fecha aspas, E comercial, a nossa segunda referência que é F6, E comercial, aspas, asterisco, fecha aspas. Então aí eu estou dizendo o seguinte, não importa em qual parte do texto esteja a palavra que eu estou procurando, onde o Excel achar ela, se é no começo, se é no meio, se é no fim, ela é válida. É para o Excel aplicar aí esses critérios, né? Depois de colocado aí os critérios, as nossas referências das duas células, ponto e vírgula, e aí nós vamos colocar agora o intervalo da soma. Então, se ele constatar, verificar e ver que a condição é verdadeira, onde que eu quero que soma? Onde é que está as quantidades? Está aqui, olha, nas células C6 até C16. Então, se ele achar aqui os dois critérios, ele vai somar aqui do lado, né? Se ele achar na coluna B os critérios, ele vai somar na coluna C. Então, aqui eu vou selecionar de C6 a C16, que é a nossa referência. Aí agora eu vou e fecho os parênteses, né? Fecho parênteses e dou Enter. Pronto. Então aqui, olha só, ele encontrou 28 arroz parbolizado. Vamos ver se é isso mesmo. Então nós temos aqui o parbolizado Tiaju 25. Aí nós temos aqui o parbolizado Camil, temos 2. 25 mais 2, 7. Parbolizado Tio Urbano mais 1, 8. 28. E quantos arroz branco a gente tem? Aí agora que eu vou mostrar para vocês por que eu travei a referência aqui de B6 a B16. Opa, e tem que travar também a de C6 a C16, que também é uma referência absoluta. Selecionei aqui F4, pronto, travei a referência. Aí agora você vem aqui nesse pontinho quadradinho aqui no cantinho da célula. Isso se chama autofill. Você puxa o autofill, ele vai copiar a sua fórmula nas demais células. E aí nós temos todas as células. Não precisa você ficar repetindo, digitando um por um, né? Cada vez que você for fazer a sua função na próxima célula, você faz a primeira, arrasta e copia. Percebam aí que ele mudou as referências relativas. Por exemplo, aqui nós precisamos de arroz parbolizado, então é E5 e E6. Aí já na célula de baixo nós precisamos do arroz branco, é E7 e F7, tá vendo? Mudou. Mas a referência de B6 a B16 e C6 a C16 continua em todas as células, tá vendo? Bem prático, né? Aí agora aqui, olha, se você mudar, por exemplo, vamos alterar aqui algum valor. Eu vou pegar aqui o feijão preto Camil, tá 325, vamos supor que vendeu 300, só tem 25. Vamos ver aqui se vai mudar aqui no feijão preto. Mudou, tá vendo? Tinha 412, agora tem 112, certo? Funcionou, e ele está puxando aqui os dois critérios. Ah, mas vamos supor aqui que eu quero somar os produtos, por exemplo, o feijão. Eu quero somar o feijão, aqui olha, percebe que eu coloquei feijão em produto e no tipo eu não coloquei nada ainda, o total está vazio, igual nós programamos lá na nossa função. Mas agora eu quero por marca. Aí vamos colocar aqui que eu quero saber quantos feijão Camil tem. Será que ele puxa também?
Camil. Puxou, tá vendo? Temos 25 feijão Camil. Então você pode puxar por marca, você pode puxar por tipo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que qualquer palavra que esteja aqui na nossa célula, que você colocar aqui como critério, ele vai procurar e ele vai achar. Por exemplo, aqui, olha, eu vou colocar aqui urbano. Ele achou 0, por quê? Mas a gente não tem aqui um urbano, um arroz parbolizado tio urbano. Por que ele não colocou aqui que nós temos um? É porque o urbano não é arroz, não é feijão, é arroz, tá vendo? Então ele verificou que tem o urbano, mas não tem feijão. Então ele contou como 0, quer dizer, não tem os dois critérios que a gente estava pesquisando. Mas e se eu colocar arroz? Aí ele já achou, tá vendo? Bem simples, né? O que vocês acharam dessa função? E como vocês viram aqui, dessa maneira que a gente faz, colocando como referência a célula em vez da palavra, porque você pode também colocar a palavra como referência, né, na célula. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou voltar aqui na função, vou mostrar para vocês. Se eu tivesse colocado aqui em vez da célula, eu tivesse colocado a palavra. Eu vou colocar aqui a primeira, arroz. E lá no lugar do F10 eu vou colocar urbano. Vamos ver se funciona. Ele procurou, tá vendo? Funciona. Você pode fazer com a palavra também. Só que tem um problema. Se você fizer com a palavra e você trocar alguma coisa aqui, aí você tem que vir aqui na função e trocar a palavra. Quando você faz usando a referência, ele vai pegar a palavra que está na célula. Então você pode usar ela, você pode usar para pesquisar o que você quiser, né? Você pode trocar, pode colocar outros critérios que a função ainda vai estar funcionando. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Então era isso aí o vídeo de hoje, né? Essa era a dica que eu tinha aqui para mostrar para vocês aqui sobre a função soma-se. É uma função bem prática, você pode aplicar esse recurso com 2, com 3 critérios diferentes, o tanto que você precisar, usando esse recurso aqui que eu mostrei para vocês, esse recurso avançado aí da função soma-se. Muito bem, gente, então essa era a dica que eu tinha trazido aqui para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre a função soma-se aí no Excel. Eu trouxe essa função aí, mostrei para vocês um detalhe mais complexo da função, né? Muito útil, porque são detalhes que você não acha facilmente assim quando você pesquisa no YouTube, né, sobre a função. Você acha mais o básico, né? Então às vezes para você que precisa de uma coisa mais avançada, eu resolvi mostrar aqui para você, né? Eu sei como é que é frustrante você precisar fazer uma função e não souber como é que faz e não achar ninguém que explique especificamente aquilo que você quer, né, que você precisa. Você quer um pouquinho a cabeça até descobrir. E foi o meu caso, né? Eu precisei fazer essa função e demorei para conseguir fazer, porque eu não estava achando vídeos assim na internet, no YouTube, que explicava como, né, que fazia, usando aí o soma-se com esses dois critérios da maneira como eu mostrei para vocês. Mas aí eu aprendi a fazer, estou colocando aqui para você, que às vezes a sua dúvida também pode ser útil. E não esquece de dar o joinha, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos, seus grupos, né? Compartilhe o canal, ajude o nosso canal a crescer, né? O seu joinha, o seu comentário, a sua inscrição é muito importante para o meu trabalho. Agradeço pela audiência, por terem assistido, estarem aqui comigo mais uma vez no nosso canal assistindo aí o vídeo, e na semana que vem eu estarei aqui de volta trazendo mais conteúdo para você. Uma boa semana e até o próximo vídeo.